que nós precisamos considerar no nosso planejamento? Não necessariamente nessa ordem, tá, pessoal? Mas eu vou trazer alguns aspectos que vocês deveriam considerar no planejamento de estudo. Primeiro, o seu domínio do conteúdo. Qual conteúdo, Gabi? O conteúdo da prova. De 0 a 10, o quanto você tem domínio do conteúdo da prova? Você minimamente sabe quais são os conteúdos cobrados? Se você sabe quais são os conteúdos cobrados, você já estudou esses conteúdos? Tem algum deles que você ainda não estudou? De 0 a 10, o quanto você domina os conteúdos da prova? Lembrando que conteúdo da prova, gente, não é só conteúdo de gramática. O TOEFL, ele avalia o seu conhecimento e o seu desempenho por meio das habilidades. Por exemplo, listening, compreensão auditiva. De 0 a 10, como está a sua habilidade de ouvir áudios acadêmicos em inglês? De 0 a 10, como está a sua habilidade de ler textos acadêmicos em inglês? Tudo isso entra em domínio do conteúdo. Então, comece a fazer essa autoavaliação. Segundo ponto, tempo de recebimento do Score Report. Ontem eu até comentei um pouquinho sobre isso, porque é algo que muita gente não considera. Se você vai fazer a prova presencialmente, no formato de papel, você pode levar até 15 dias para receber o seu Score Report, que é o seu documento oficial ali, o seu resultado oficial. E quanto mais tempo, pensa comigo aqui, o cálculo. Quanto mais tempo o seu documento, o seu resultado vai levar para chegar, antes você vai precisar fazer a prova e menos tempo de preparação você vai ter. Então, saber esse tempo de recebimento do documento oficial é importante também para organizar o seu planejamento de estudo. Por quê? Não dá para você achar que você vai poder estudar até um dia antes do prazo final que você tem. Porque você tem que fazer a prova, leva um tempo para receber esse documento. Então, isso também tem que ser considerado no seu planejamento de estudo. Terceiro ponto, e aí, novamente, não é necessariamente nessa ordem, tá, pessoal? São só aspectos aqui que vocês precisam considerar. Deixa eu só beber uma água, que eu tô meio fanha. Energia. O que é energia? Disposição mesmo. Você está disposto a se preparar, a estudar? Porque às vezes tem aquele tipo de pessoa que está assim, ai, não estou muito afim, não. Eu vou só fazer a prova e é isso mesmo. Se der, deu. Se não der, não deu. Tem gente que não está com disposição para fazer isso. Isso também tem que ser considerado. Aí a gente começa a entrar em alguns pontos fundamentais. O nível do score meta. O que é o nível do score meta? A sua meta de nota, ela equivale a um nível. Por exemplo, se eu tenho a meta de atingir 543 na prova do TOEFL ITP, qual é o meu nível? Qual é o nível que eu quero atingir? O nível B2, intermediário avançado. E eu já falei aqui com vocês algumas vezes, acho que esse é quase assim o meu mantra, de que quanto mais distante o seu nível de inglês, vou até mostrar aqui para vocês, ó. Esses dois itens, eles andam junto. O nível do score meta e o seu nível de inglês. Quanto mais distante o seu nível de inglês estiver da sua meta, mais tempo você vai precisar colocar no seu planejamento de estudo. Mais tempo. Quando eu falo de tempo, gente, pode ser dias, meses, pode ser horas de estudo a mais na sua rotina, mais tempo você vai precisar. Aquelas pessoas que já têm o nível de inglês exatamente na meta que precisa ou bem próximo, elas vão precisar de um pouco menos de tempo do que aquelas que estão muito distantes. Pensa só, vamos considerar 3 níveis aqui. Básico, intermediário, avançado. Se eu quero chegar no avançado,
Concorda que quem está no intermediário vai chegar mais rápido do que quem está no iniciante, no básico? Então, a lógica é essa. Quanto mais distante o seu nível de inglês tá do seu objetivo, mais tempo você vai precisar. Quem não tem nível de inglês, guardem isso aí. Quem não tem nível precisa ter tempo. Essa é a lógica que a gente precisa seguir. Então, o nível do seu score meta, o seu nível de inglês, porque aí a gente vai checar o quão próximo ou distante esses dois níveis estão. Tempo de agendamento, comentei também um pouquinho sobre isso aqui ontem. Se você vai agendar a prova remota, existe um prazo mínimo para enviar documentação de agendamento. Então, não adianta você achar que você vai conseguir agendar a prova de um dia para o outro. São 3 dias ali de antecedência para enviar a sua documentação. Então, não dá para marcar a prova de um dia para o outro. Não dá para marcar a prova em cima da hora. Outra coisa que eu mostrei para vocês ontem também é que existe um limite de vagas para realizar a prova por data de aplicação, por horário de aplicação. Então, você tem que conferir também se na data que você quer realizar a prova tem vaga disponível. Tudo isso tem que ser considerado. Outro ponto aqui muito importante vocês considerarem: experiência com a prova. Estou sinalizando aqui para vocês, ó, em laranja, experiência com a prova. O que é a experiência com a prova? Você já fez essa prova alguma vez na vida? Ou vai ser a sua primeira vez fazendo a prova do TOEFL? Aquelas pessoas que já fizeram a prova alguma vez, hello, Teacher Edson, seja bem-vindo! Como tá o coração aí para viajar? Ai, que legal ver você aqui. Que legal. Tudo pronto já para a viagem? Então vamos lá, enquanto ele responde aqui. Aquelas pessoas que já fizeram a prova alguma vez, elas já têm. Lembra que eu falei do domínio do conteúdo? Elas têm um pouquinho mais de domínio daquele conteúdo. Elas sabem ali mais ou menos como funciona a prova, e isso facilita muito a preparação também. Outro aspecto aqui, o contato com a língua inglesa. Gente, é uma prova de inglês. Não adianta você reclamar, por exemplo, que tem dificuldade para ouvir áudios em inglês se você não está disposto a começar a ouvir mais áudios em inglês. Não adianta você reclamar que você não consegue ler textos em inglês se você não está disposto a ler mais textos em inglês. Então, eu preciso ter contato com a língua inglesa. O contato é um dos aspectos que vai nos ajudar a desenvolver essas habilidades que são exigidas na prova. Então, poxa, é uma prova de inglês. O mínimo que espera-se é que eu tenha um certo contato com a língua inglesa. Se eu vou fazer uma prova de inglês, mas eu tenho contato zero com o inglês, nunca estudei inglês na minha vida, não faz sentido você fazer essa prova. Concordam comigo? Ai, que legal, já está organizando as últimas coisas. Tem a data já, não tem? Que legal. Boa viagem. Vou ficar aguardando imagens, vídeos, fotos e acompanhando o seu canal no YouTube. Então, falei de domínio do conteúdo, energia, tempo de recebimento do score report, nível do score meta, tempo de agendamento, contato com a língua, experiência com a prova, nível de inglês. E aí tem mais 3 aspectos aqui para a gente falar, que é tempo no geral, quanto tempo você tem até a data que você precisa entregar o seu documento. Provavelmente, se você está participando de um processo seletivo, existe uma data limite para que você possa enviar essa documentação comprovando a sua proficiência. E você precisa saber exatamente quanto tempo você tem até lá para pensar como você vai se organizar. Se eu tenho menos tempo, será que eu preciso acrescentar mais horas por dia?
Se eu tenho só um mês, talvez eu estude 2 horas por dia. Se eu tiver 2 meses, eu estudo 1 hora por dia. Não sei, isso pode interferir no seu planejamento. Tempo disponível para estudar. E aí aqui eu tô falando de disponibilidade mesmo, tá, pessoal? Tempo disponível. Porque às vezes o tempo que eu quero ter para estudar é diferente do tempo que eu realmente tenho. Quanto tempo você tem por dia para estudar? Quanto tempo você tem por semana? Quantas horas você tem por semana para estudar? E aqui, gente, não existe regra. Às vezes algumas pessoas mandam pergunta assim: Gabi, qual que você acha que é a carga horária ideal de estudo? Não existe carga horária ideal de estudo. Existe a carga horária ideal de estudo para você. Por quê? Qual que é o seu nível de inglês? Se ele está distante da meta, eu preciso ter uma carga horária de estudos maior. Segundo ponto, se eu falar que eu acho que o ideal são 2 horas por dia, você tem 2 horas por dia? Às vezes você não tem 2 horas por dia. Então, tempo bom é o tempo que a gente tem. Se você tem meia hora por dia, faça meia hora por dia, é melhor do que não fazer. Se você tem 1 hora por dia, então faça 1 hora por dia. O que vai determinar quanto tempo você vai disponibilizar por dia ou por semana para estudar são vários fatores, mas principalmente o tempo que você tem disponível. E aí fica um conselho também, né? Muitas pessoas falam assim: ah, mas eu não tenho tempo para estudar. Será que não tem mesmo? Será que não dá para dar uma reorganizada ali na rotina para sobrar um pouquinho mais de tempo? Talvez tirar alguma tarefa que te toma muito tempo e que dá para tirar nesse momento. O que, que você pode fazer para que você consiga conciliar as coisas? Eu uso um exemplo meu assim que de fato facilita a minha vida. Eu fazia almoço e janta todos os dias. E isso me tomava muito tempo, porque é o tempo de ir para a cozinha, faz a comida, almoça, lava a vasilha. Aí de noite, a mesma coisa. O que, que eu comecei a fazer? Eu tiro um dia, cozinho uma vez, em maior quantidade, e faço as marmitas. Eu tô ganhando tempo, porque o tempo que eu iria gastar na cozinha todos os dias, eu ganho esse tempo para descansar, para estudar, para trabalhar, para fazer qualquer outra coisa que não seja ficar na cozinha. Então eu ganho nada, nada aí, umas 2, 3 horas por dia. Então, será que não dá para ajustar alguma coisa na sua rotina para facilitar? E aí, por último, eu até tinha comentado do tempo aqui, o tempo também está relacionado a prazo. Prazo do processo seletivo, prazo do edital. A gente tem uma data limite, geralmente, tá? Tem pessoas que ainda, por exemplo, eu vou participar de um edital, mas o edital não abriu, então eu estou me planejando com uma antecedência. Então, quando é assim, geralmente vocês não têm uma data final, mas em 70% ali das situações é esperado que vocês já tenham uma data limite para a comprovação da proficiência, para o envio desse documento. Então, considerem esse prazo também, porque esse é o seu limite. Até esse limite, você tem que ter estudado, agendado a prova, feito a prova e recebido o seu resultado. Não é só estudar. Até a data limite, tem que estudar, agendar a prova, fazer a prova e receber o certificado. Para você estar com os certificados em mãos até aquela data.